Esta é a parte 2 da aula de Propriedades Mecânicas dos Materiais, da disciplina de Resistência dos Materiais 1, sob responsabilidade do professor Cláudio Oliveira, da Universidade Federal de Itajubá, campus de Itabira. Propriedades Mecânicas é parte do capítulo 3 do livro de Resistência dos Materiais de R.C. Hibbeler, da 7ª edição. No capítulo 2, vimos que a deformação normal é responsável por alterar o volume de um corpo, e que essas mudanças de volume estão relacionadas a mudanças de comprimento e largura. No início desse capítulo, vimos que o corpo de prova de aço diminui o seu diâmetro ao ser submetido a uma força de tração. Essas deformações que acontecem em direções perpendiculares estão associadas e podem ser relacionadas pelo coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson relaciona as deformações longitudinal e lateral que ocorrem simultaneamente. Observe as figuras abaixo. Na figura da esquerda, temos um corpo cilíndrico de comprimento inicial L. Esse corpo cilíndrico está submetido a uma força P de tração. Ao ser tracionado, o comprimento L sofre um aumento. Esse aumento é identificado na figura pelas parcelas delta sobre 2 e delta sobre 2 em cada uma de suas extremidades, resultando num deslocamento total delta. O aumento na direção longitudinal resulta numa diminuição do raio. A diminuição do raio na figura é identificada por delta'. Já na figura da direita, o mesmo corpo de comprimento inicial L sofre compressão. A compressão resulta numa diminuição do comprimento inicial. Essa diminuição é identificada na figura por duas parcelas, delta sobre 2 e delta sobre 2. A diminuição do comprimento causa um aumento do raio. O aumento do raio é identificado na figura por delta'. Desta forma, podemos perceber que a tração em uma direção causará efeitos de compressão na outra direção. Como calcularemos essas deformações? A deformação longitudinal será igual ao delta sobre o comprimento inicial. A deformação lateral será igual a delta' dividido pelo raio. Como dito, o coeficiente de Poisson pode relacionar essas duas deformações. Esse coeficiente é identificado pela letra grega nu e é igual a menos a deformação lateral sobre a deformação longitudinal. O sinal de menos nessa fórmula indica que, se houver tração em uma direção, haverá compressão em outra direção. O coeficiente de Poisson pode assumir valores entre 0 e 0,5. No entanto, para a maioria dos corpos sólidos, o coeficiente de Poisson assume um valor entre 0,25 e 0,33. Na primeira parte do capítulo 3, estudamos o ensaio de tração. Vimos que esse ensaio gera uma curva denominada diagrama tensão-deformação. Essa curva tensão-deformação está relacionada às tensões normais, causadas pela tração do corpo de prova. Para o cisalhamento, temos algo semelhante. É possível estabelecer uma curva que define as relações entre a tensão e a deformação por cisalhamento de um corpo.
lembrando que a deformação por cisalhamento também pode ser chamada de distorção. Podemos ver na figura abaixo um diagrama tensão-deformação no cisalhamento. Vemos que esse diagrama também possui uma região linear delimitada pelo limite de elasticidade. Essa região linear indica a proporcionalidade entre as tensões de cisalhamento e as distorções. Vemos que à medida que a tensão aumenta, o corpo atinge a sua tensão máxima suportada no cisalhamento. Em seguida, ocorre um decréscimo da resistência ao cisalhamento até que o material atinge a tensão de ruptura no cisalhamento. É importante observar que, assim como no ensaio de tensão versus deformação na tração, existe uma proporcionalidade nas pequenas deformações de cisalhamento quando estão relacionadas às tensões de cisalhamento. No entanto, no diagrama tensão-deformação da tração, o fator de proporcionalidade é chamado de módulo de Young ou módulo de elasticidade e é representado pela letra maiúscula E. No diagrama tensão-deformação do cisalhamento, o fator de proporcionalidade é representado pela letra G e chamado de módulo de elasticidade transversal. Nessa região de proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e as distorções, também podemos utilizar a lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a tensão de cisalhamento é igual ao módulo de elasticidade transversal G vezes a distorção. É possível relacionar o módulo de elasticidade transversal ao módulo de elasticidade longitudinal E. Essa relação é dada pela seguinte expressão: módulo de elasticidade transversal G é igual ao módulo de elasticidade E dividido por 2 vezes 1 mais o coeficiente de Poisson. Repetindo, o módulo de elasticidade transversal é igual ao módulo de elasticidade longitudinal dividido por 2 multiplicado por 1 mais o coeficiente de Poisson. No capítulo 3, estudamos que a temperatura do material pode afetar a sua resistência. Além da temperatura, é necessário estar atento à duração de tempo de aplicação da carga. A duração de tempo é importante por causa do fenômeno de fluência. Fluência é o fenômeno que causa deformações permanentes no material devido à aplicação de determinado nível de carregamento por longos períodos de tempo. A fluência é afetada, portanto, pelo nível de tensão e pela temperatura do material. Existem ensaios que estabelecem a deformação de um material em função da tensão aplicada, do tempo de carregamento e da temperatura. O diagrama abaixo, por exemplo, é resultado do ensaio de aço inoxidável a 650 graus Celsius, estabelecendo uma deformação por fluência máxima de 1%. Nesse diagrama, podemos observar que uma tensão de 200 MPa aplicada por aproximadamente 100 horas causará 1% de deformação por fluência. Podemos observar também que serão necessárias 400 horas para que uma tensão de aproximadamente 150 MPa cause o mesmo nível de deformação por fluência.
É interessante observar que a partir de 1000 horas haverá um patamar de aproximadamente 138 MPa para a tensão que causa 1% de fluência. Isso significa que a partir de 1000 horas, qualquer tensão superior a 138 MPa causará mais que 1% de deformação permanente relacionada à fluência. Além da temperatura e da duração do tempo de aplicação de carga, é importante observar se o carregamento é cíclico. Carregamentos cíclicos podem causar a ruptura do material sob tensões menores que as de escoamento. Esse fenômeno é conhecido como fadiga. O diagrama abaixo apresenta a tensão de ruptura do aço e do alumínio em função de diferentes ciclos de carregamento. Podemos observar que se o projeto demanda que a carga seja aplicada 1 milhão de vezes, é necessário considerar que a tensão de ruptura do aço é cerca de 210 MPa. Se considerarmos qualquer ciclo de carregamento maior do que 10 milhões de vezes, é necessário considerar uma resistência menor para o aço. Essa resistência será de 186 MPa. Esse valor é chamado de limite de resistência à fadiga do aço e é representado como uma reta horizontal a partir da marca de 10 milhões de vezes. O alumínio apresenta comportamento semelhante ao do aço, apresentando queda de resistência com aumento do número de vezes que a carga é aplicada. No entanto, o diagrama do alumínio não apresenta a reta horizontal que identifica o limite de ruptura à fadiga. Por isso, adotamos o valor de 131 MPa como o limite de ruptura à fadiga do alumínio para ciclos maiores que 500 milhões de vezes.